Olá, foquinhas! Eu quero dar as boas-vindas para todos. Depois vocês vão entender por que vocês todos são foquinhas. Eu sou o professor Léo, dou aula há 33 anos. E nesses 33 anos, muitos primeiros colocados da URGS, Fundação e PUC. Quando eu digo muitos, pessoal, eu estou falando em dezenas de primeiros colocados de URGS, Fundação e PUC. E nesse ano eu tive o primeiro e o segundo lugares da UFSC, o primeiro colocado também da Fundação, da UFSPar, a primeira colocada da PUC, segundo e terceiro lugares da URGS também. Bom, vamos começar agora, pessoal, a introdução, já com muita matéria. Vocês vão ver, né, que o prof dá muita matéria. Fora os encontros em que vocês vão poder contar comigo para a SESTA. A SESTA não é o que vocês estão pensando, a SESTA é a consultoria especializada e o suporte técnico avançado para o vestibular, que foi decisivo para esses primeiros lugares, segundo eles. Essa consultoria, ela será realizada nas quartas-feiras, Das 6h30 às 7:45 da noite, a partir da segunda semana de maio, semanalmente, até as férias do final do mês de junho. No segundo semestre, essas consultorias voltarão a acontecer no mesmo horário, quinzenalmente. E aí vocês podem contar comigo para tudo, qualquer tipo de dica sobre uma série de coisas que o vestibulando passa ao longo do ano, principalmente na preparação para a medicina. Haverá palestras para os pais, inclusive, que o prof vai dar de 5 horas de duração. Então é muita coisa para falar, tá, pessoal? Como eu tô louco para dar aula, vamos direto para a aula. Eu sou formado, né, pessoal, em letras, sou formado em administração também na URGS, fiz quase 5 anos de medicina na URGS, vocês vão querer me matar, né, pessoal? Foram 9 semestres de medicina na URGS, só que eu sou feliz da vida com o que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E também pela minha mulher, tá? Eu sou casado, vocês devem estar pensando, puxa, que cara sexy, que esse prof é um príncipe. Ai, sim, mas eu já sou casado, tá, pessoal? Apaixonado e fiel, certo, foquinhas? Bom, foquinhas, nós teremos 2 super livros gigantescos ao longo do ano, tá? O livro 1, que é um livraço de toda a gramática inglesa. Todos os capítulos têm exercícios, os exercícios são todos corrigidos na aula seguinte, então vocês vão ter muitos e muitos temas. Além disso, no final do livro 1, vocês terão 600 exercícios de gramática revisando todo o livro 1. No segundo livro, nós teremos as provas mais difíceis da URGS e da PUC das últimas 3 décadas, além de todas as provas mais recentes da URGS, desde 2017 até hoje. As provas mais difíceis, todas estilo URGS atual. Então façam as provas da PUC também, pessoal, porque são todas estilo URGS atual, que é a prova desde 2015 mais difícil de inglês do Brasil. Além disso, antes das férias, vocês vão receber um livro em PDF com mais de 1.500 questões. E esse ano, os alunos do extensivo ganharão o Prática em Provas de graça, pagando apenas a inscrição. E terão simulados semanais URGS com a mesma distribuição de questões da prova da URGS. E vocês ainda vão poder tirar todas as dúvidas pelo WhatsApp. Os alunos estão comentando que no Classroom já tem um monte de coisas, está tudo explicadinho, questão por questão também. No Classroom vocês vão ver todos os capítulos neuroticamente explicados. Vocês vão descobrir que o prof tem toque grau 4, o prof é neurótico, perfeccionista, um príncipe. Aqui o cronograma, olhem bem, pessoal. Olha que organização, pessoal, olha que organização. Claro que quem é do semi-extensivo, vejam que começa no mês de maio, e claro que quem é do intensivo começa no mês de agosto, né? Mas a grande maioria começa em fevereiro, e vejam que tem o cronograma aí. Ai, mas é muita coisa, prof! Quem mandou vocês escolherem medicina? Então vejam a quantidade de coisas que o prof botou. Olhem bem, ó, várias noites não dormidas, mas olhem bem, pessoal. Certo, foquinhas? Tudo isso para vocês passarem em medicina na URGS, certo? O curso tem recorde de aprovados em medicina na URGS por 12 anos. Bom, foquinhas, eu vou procurar não falar muito sobre isso, porque eu tô louco para dar aula e até porque eu me emociono cada vez que eu vejo esses depoimentos. Como o do Bernardinho Madeira, primeiro colocado da UFSPar esse ano. Fala pessoal, tudo certo? Sou Bernardo Madeira de Fanteller, eu fui segundo lugar na medicina da URGS no vestibular de 2024, também fui o primeiro colocado na medicina da UFSPar no SISU de 2024. E hoje estou vindo aqui falar um pouco sobre minha experiência como aluno do Prof. Léo e sobre a importância dele para minhas aprovações. Bom, o inglês foi sem dúvida a matéria que eu tive mais dificuldade ao longo da preparação. Quando eu fiz o meu vestibular como treineiro,
quando eu ainda estava no segundo ano, fiz só 6 acertos. E desde então, assim, passou a ser uma dificuldade para mim o inglês. Eu não sabia que a prova era tão difícil, eu nunca fui muito bom, assim, em gramática. E em 7 meses de preparação aí com o Profiléu, ele conseguiu fazer milagre, assim, de uma matéria que eu tinha muita dificuldade, foi uma das que mais me deu pontuação. Eu fui de 6 acertos em 2023 para 14 no vestibular de 2024, e as aulas deles, os números simulados que ele oferece, diversas listas de atividades e um classroom bem completo, que é muito bom para estudar, foram muito importantes para mim. E outro aspecto que ele também foi muito importante para mim foi a MPM que eu fiz com ele. Eu fiz a partir de metade de agosto ali com ele, no momento que eu estava com receio de não conseguir atingir uma boa pontuação em algumas matérias. Eu estava quase desistindo da URGS e focando só na ENEM, e ele foi muito convicto em dizer que eu tinha capacidade de passar pela URGS, e foi muito importante aí na minha decisão de seguir estudando bastante inglês. E é isso, muito obrigado, eu super recomendo para o Profiléu. Aqui nós temos o índice neurótico, né, pessoal? Vocês vão descobrir que o prof tem toque grau 4, então é tudo neurótico, tudo o mais organizado possível. Vocês vão ter mais de 40 tópicos, sempre lembrando que todos os capítulos têm exercícios no final. E esses exercícios vão ser tema para a semana seguinte. Além das 2h30 de aula, o prof massacra nos temas, tá? Mas vocês vão amar o prof igual, certo? Mas que isso? Vocês vão confidenciar tudo para mim. Conselhos para não brigarem mais. Bom, não queiram me matar, mas eu sou obrigado a começar explicando o que são regular verbs e irregular verbs. Regular verbs, como o próprio nome está dizendo, são verbos que têm uma regularidade na sua conjugação. Vamos pegar, por exemplo, um verbo como work, trabalhar ou funcionar, dependendo do contexto. O passado de work vai ser worked, com ed, porque um verbo regular vai ter o passado terminado em ed. Então todas as formas passadas vão estar nessa segunda coluna, porém como o inglês é lógico. Então aqui dentro vai ter o trabalhei, o trabalhou, o trabalhaste, o trabalhamos, o trabalhastes, o trabalharam, o trabalhasse, o trabalhava. E a terceira coluna de um verbo regular também vai ser com ed. Terceira coluna, que é a coluna do particípio do passado, o past participle. Nós vamos ver que essa coluna vai ser muito importante quando a gente aprender alguns tempos verbais como present perfect. Quando o verbo terminar em E, bom, aí obviamente, né, pessoal, se ele já termina em E, aí eu só vou botar um D. Erased, erased, apagar. E um verbo terminado em consoante Y, não é o caso de play, aí eu vou tirar o Y e trocar pelo I antes de botar o ED. É o caso de cry, cried, cried. Certo, foquitas lindas? Por que eu chamo vocês de focas, foquinhas? Primeiro porque vocês vão aprender a focar, entenderam, focas? Focar nos objetivos de vocês. Segundo, porque a foca é um ser carente que precisa de ajuda e que é alienado em várias coisas, não sabe que é analfabeta em português, não aprendeu um monte de coisas em inglês. É um ser carente que precisa da ajuda do Profiléu. É só olharem para uma carinha de foca, vocês vão ver isso. Vocês vão enxergar essa carência toda. Bom, pessoal, por que vocês nunca escaparam de um verbo irregular? Vejam que um verbo irregular não segue um padrão. Por exemplo, arise. O passado de arise é arose. E o particípio é arisen. Então vejam que ele não tem ed. O verbo levantar-se, elevar-se, ou surgir, aparecer. A mesma coisa acontece com o verbo become, tornar-se. Vejam que ele não tem ed. No passado ele passa para became com a. E no past participle, na terceira coluna, que nós vamos aprender como usar, ele volta para become. Vocês nunca escaparam desses aproximadamente 160 verbos irregulares, pessoal, porque aqui aparecem verbos também muito incidentes nos textos. Por exemplo, o verbo break, quebrar. Quem já não ouviu esse verbo, né? O passado dele, ó, não é com ed, e sim é broke. E o particípio é broken. Então vejam, pessoal, que eles são completamente irregulares. Eles não seguem um padrão lógico, uma lógica aparente, só uma lógica etimológica. A mesma coisa um verbo aqui que algumas não conseguem ficar sem, né? O verbo buy, né? Veja, o passado é bought e o particípio é bought. Um verbo como drink, que vocês adoram, né? Tô falando beber água, né, pessoal? O passado vai ser drank e o particípio vai ser drunk. Então eu não vou botar ed, né, nesses verbos. E são verbos muito usados. A gente não vive sem beber água. A gente não vive sem eat. Eat que é comer. O passado é ate, né? Comeu. E o particípio é eaten. O past participle, que é a terceira coluna. Não confundam com o past tense, que é a segunda coluna. Ai, prof, mas pra mim o verbo set, ele tinha que ser um verbo regular. Porque olha só, a gente fala set, set, set. A mesma coisa o cut. Cut, cut, cut. A mesma coisa o hit.
Read. A mesma coisa, let. Não, Foquinhas, porque eu acabei de dizer que um verbo regular, ele tem que ter ED na segunda e terceira colunas. Então o fato de ser igual nas três colunas, como set, let, ou como tu falas, read, cut. Isso não quer dizer que o verbo seja regular. Claro, pessoal, como o prof é muito querido, eu criei algumas dicas de terminação para facilitar a vida de vocês. Vejam que 98% de todos os verbos que terminam em cam, no passado, na segunda coluna, eles vão passar para came. E no particípio, eles voltam para o cam. Então vocês dizem, become, tornar-se, o passado vai ser became com A. Mas quando eu passar para o past participle, para a terceira coluna, volta a ser become, o past participle. A mesma coisa o verbo come, a mesma coisa o verbo overcome, que é superar. Raríssimo vão ser as exceções, como o verbo recepcionar, que é o verbo welcome, que é um verbo regular, que fica com ED, então, na segunda e terceira colunas. A mesma coisa acontece com 98% dos verbos terminados em EAR. Vejam, pessoal. Eles vão passar para ORE e depois ORN. É o caso de wear, wore, worn. A mesma coisa vai acontecer com os verbos terminados em EP. No passado, eles vão passar para EPT e depois EPT. É o caso de sleep. Então, como é que eu digo eu dormi muito bem ontem? I slept very well yesterday. E como é que eu digo que eu tenho dormido muito bem ultimamente? I have slept very well lately. É o caso de keep, kept, sweep, que é varrer, swept. Luiz has swept the floor. O Luiz tem varrido o chão. Os verbos terminados em END, vejam, eles passam no passado para ENT com T de trabalho e depois ENT. É o caso do verbo lend, emprestar. É o caso do verbo send, enviar, bend, curvar-se, tudo que é filme pornô tem. Bom, 98% dos verbos terminados em OW, agora vocês entendem por que o passado de know é mil. Vejam que eles passam para EW e o particípio OWN, known. A mesma coisa, grow, grew, grown, throw, thrill, thrown. Raríssimas exceções tipo show. Então esses macetes do Prof. Léo ajudam muito. Ai, professor, adorei o teu macete, traz um príncipe. Os verbos terminados em stand, vejam, pessoal, eles passam no passado para estudo e estudo. Isso acontece não só com stand, mas acontece com understand. O passado é understood. Withstand, que é resistir. Withstood. Isso deixa o inglês muito mais fácil, pessoal. Se coloquem no lugar do britânico que sofre aqui tentando falar português, aí ele diz, eu trabalho muito e você também trabalha muito. Aí vocês dizem, não, Anta, você trabalha. Ah, take it easy. E ele também trabalha muito. Não, ele trabalha. Aí chega no passado, ele diz, eu bebi muito hoje, aqui no Rio de Janeiro. E tu também bebi. Aí vocês dizem, não, Anta, tu bebeste. Ah, take it easy, tu bebeste, mas ele também bebeste. Não, ele bebeu, Anta. Ele pega as malas e volta para Londres correndo para não sofrer um arrastão como ele sofreu no Rio de Janeiro na Copa do Mundo. Agora olhem que barbada para o brasileiro conjugar o verbo trabalhar em inglês. Eu trabalho é I work. Tu trabalhas you work. Quando chega no Rishita, a única coisa que eu vou ter que mudar é que eu vou ter que acrescentar esse S. Estão vendo aqui, ó? Então ele trabalha vai ser he works, ela trabalha she works e o abutre trabalha it works. E quando voltar para nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham, vai ser todo mundo work. We work, you work, they work. Enquanto o americano sofre aqui no Brasil, quando ele diz, eu bebi muito. Tu também bebi muito. Aí vocês dizem, não, Anta, não é tu bebi, é tu bebeste. Aí ele, tá, take it easy. E ele também bebeste. Não, Anta, ele bebeu. Aí o cara não aguenta mais e volta pra terra dele. Aqui não, pessoal. O brasileiro, quando aprende inglês, ele vê que é muito fácil conjugar o verbo beber ou qualquer verbo no passado. É só botar todas as pessoas com a segunda coluna. Então fica, I drank, you drank, he drank, she drank, he drank, we drank, you drank, they drank. Todo mundo drank. Vejam, pessoal, que enquanto o americano sofre para dizer eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam, e o cara leva meses para aprender isso, em inglês o arara em um dia vai conjugar o verbo beber. É só vocês ensinarem para arara, querem ver? Ó. I drank, you drank, he drank, you drank, he drank, we drank, you drank, they drank. Prof, fala a verdade, tu é meio louco, né?
Vocês também vão aprender, pessoal, quais são as questões mais incidentes na URGS no ranking neurótico de incidência de questões da URGS que o Prof. Léo criou através de uma análise de todas as provas da URGS desde 1991. E a segunda questão mais incidente na URGS, a segunda questão do ranking neurótico de incidência de questões da URGS, é uma questão que vai pegar uma palavra com múltiplos significados, digamos run, e vai perguntar, por exemplo, in which of the following sentence the verb run is being used as in line 44? Em qual das seguintes frases o verbo run está sendo usado como na linha 44? Ou às vezes a URGS faz uma variação. A URGS chega e pergunta para vocês, the best dictionary definition for the word run as in line 11 is... A melhor definição de dicionário para a palavra run, da maneira como está sendo usada na linha 11 é... Aí vocês vão ter que ver, pessoal, porque cada alternativa vai ter um dos significados possíveis de run. E run tem 20 significados aproximadamente. Então não fiquem achando que eles vão botar o run como correr, ou alguém sonhou que a URGS vai botar assim, ó. They run 2 miles a day. Ah, qual a tradução? Eles correm 2 milhas por dia. Oh, muito bem. Não, pessoal. Eles vão botar frases em que o run não tá como correr. Por exemplo, he's running for president. Não é que ele está correndo com o presidente, sim, ele está se candidatando ao presidente. He ran the machine. Bom, ele ligou a máquina, ele fez a máquina funcionar. Olhem bem esse exemplo, pessoal. Professor Leo is running his own business. O que é isso? O professor Léo está correndo com o próprio negócio dele. Fica até pornográfica a cena. Uma cena bonita, mas pornográfica. Olha ali o professor Léo correndo com o negócio dele lá, solto. Não, pessoal, o professor Léo está administrando o seu próprio negócio. Entenderam? Vejam, pessoal, run pode ser usado até como contrabandear, olhem bem, ó. They run drugs for the cocaine cartels. Eles contrabandeiam drogas para os cartéis da cocaína. Então aqui o run tá como smuggle, como contrabandear. Run também pode ser usado como estar em cartaz, no caso de uma peça, por exemplo, the play runs until Saturday. A peça está em cartaz até sábado. Run pode ser um substantivo corrida. Professor Leo usually goes for a run in the afternoon. O professor Léo geralmente sai para dar uma corrida à tarde. Vejam que run pode ser até usado como custar, como cost. Exemplo, he wants Malone to reimburse him for the cost of the ticket, which he says ran him $25,000. Ele quer que o reembolse pelo custo do ticket, que ele diz que custou a ele $25 mil. Run pode ser um substantivo, pode ser, por exemplo, inclusive a tendência geral, olhem bem, ó. Grêmio scored a goal and won the last Grenal of the season again. O Grêmio marcou um gol e ganhou o último Grenal da temporada de novo. Vejam que são só exemplos atuais, pessoal. Even against the run. Even! Até mesmo, depois vocês vão entender esse relincho enfático, até mesmo contra a tendência geral do jogo. For this time, Inter was playing much better. Pois dessa vez o Inter estava jogando muito melhor. Mas perdeu igual. Então vejam que aqui o run tá como uma tendência geral, tá como um substantivo. Eu mesmo fiz esse relincho enfático do even. Por que eu fiz even? Porque nem todo even é enfático. Eu só faço esse relincho quando o even significa até mesmo. Mas vocês vão aprender ao longo do ano que even pode significar par. Por exemplo, 8 is an even number. 8 é um número par. Aí eu não vou fazer esse relincho enfático. Eu vou fazer esse relincho enfático even quando eu quiser enfatizar. Por exemplo, she looked at him and even slept with him. Ela olhou para ele e even, e até mesmo dormiu com ele. Agora, even pode ser kit. We are even. Nós estamos kits. Even pode ser igual. Even pode ser empatado. Even pode ser nivelado, parelho. Então vejam quantos significados o even vai poder ter. Então, foquinhas, não tentem decorar o significado de um vocábulo como se ele estivesse desprovido de contexto. A gente tem que olhar o contexto. Ai, professor, mas play, por exemplo, play é jogar, né? Depende, foquinha. Assim como eu posso dizer they are playing soccer, eles estão jogando futebol, eu também posso dizer the children are playing in the garden. As crianças estão brincando no jardim. E eu também posso usar o exemplo que a URGS deu. A URGS fez uma questão com a seguinte frase: Tropical forests play a key role in maintaining global climate. E aí a URGS perguntou qual era a tradução da frase. E tinha uma alternativa que dizia: as florestas tropicais jogam numa posição chave na manutenção do clima global. Elas não jogam porque elas não são o Jeromel. Elas não são o zagueiro. A resposta era: as florestas tropicais
exercem, desempenham, esse player exercer, desempenhar. A key role, um papel fundamental na manutenção do clima terrestre. Eles não botaram global, porque senão ia ficar muito óbvio, global. Entenderam, foquinhas? Ai, mas Steel é ainda. Às vezes eu chego pro meu namorado, eu sou insaciável, sabe? Aí eu digo, I still want you. Aí ele diz, deixa eu descansar. Não, I still want you. Ele já tá com olheiras, prof. Foquinhas, Steel não é só ainda. Assim como a Still want you que tu falas pro teu namorado é o ainda te quero, o Still também pode ser, pessoal, parado, calvo. Por exemplo, Still water é a água do mar, parada, sem ondas. E Still water também pode ser água sem gás. Uma água mineral sem gás é Still water. Então cuidem, pessoal. O inglês também tem outra coisa importante, que é a compatibilidade verbo-substantivo, que acontece em cerca de metade de todos os vocábulos da língua inglesa. Então, assim como cut pode ser corte, cut pode ser cortar. Assim como need pode ser necessidade, need pode ser necessitar. Assim como bridge é ponte, bridge também pode ser construir uma ponte. O português não tem pontear. O inglês tem esse recurso fantástico. Light é luz, mas light também pode ser acender. No português, luz e acender não tem uma letra em comum. Em inglês, light pode ser luz e pode ser acender. Vocês viram a lógica? Minuto bovino. Sempre olhando para o vocabulário, pessoal. Por quê? Porque a prova da URGS ela varia de 2/3 a 4/5 de questões de interpretação de textos. Inclusive, na seleção de provas que eu fiz para vocês, das provas da PUC e da URGS, mais violentas de todos os tempos, todas elas vão preparar vocês para o estilo URGS desde 2015, que é a prova mais difícil do Brasil de inglês desde 2015. Então, olhem sempre os vários significados que um verbo pode ter. Então, por exemplo, stand. Stand pode ser tolerar, suportar, aguentar, mas stand também pode ser localizar-se, encontrar-se, ficar. Stand também pode ser permanecer. Stand também pode ser ficar de pé. Stand também pode ser usado em expressões como stand up, levantar-se. E não adianta só decorar, pessoal. E não adianta tentar decorar esses significados. Vocês têm que olhar esses significados e procurar exemplos lá no OneLook. O prof vai ensinar para vocês como usar o OneLook, pessoal. No Classroom eu vou botar como se deve estudar no OneLook. Exemplos de frases com cada um dos significados de uma palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês, foquinhas. Digamos que a foquinha só conheça bear como urso. Então olhem ali todos os significados que o verbo bear tem. Eu selecionei ali, estão vendo? Bear pode ser suportar. Por exemplo, I can't bear this situation. Eu não posso mais suportar essa situação. Bear pode ser tolerar. Bear pode ser portador de. Bear pode ser carregar, dar à luz, parir, gerar, produzir. Aí digamos que vocês pensem assim, puxa, eu acho que esse prof tá meio louco. Bear como produzir? Será mesmo? Então o que eu quero dizer para vocês é que se vocês nunca viram bear, por exemplo, vocês já viram bear no sentido de I can't bear this situation, não posso suportar essa situação. Mas vocês nunca viram bear como gerar ou produzir. Aí o que vocês vão fazer? Não adianta tentar decorar. Vocês vão entrar lá no OneLook, largar o Instagram um pouquinho, tá? E entrar no onelook.com, entenderam? Não é instagram.com e nem facebook.com. E nem outras coisas que tiram a atenção de vocês, como tiktok.com. E nem whatsapp.com. É onelook.com. E aí vocês vão digitar bear. O que vai acontecer, pessoal? O OneLook vai abrir os melhores dicionários do mundo. Agora o momento do orgasmo, de graça. Certo? Olha a expressão que deixa vocês assim, ó. Eu falo Thiaguinho, Vitinho, vocês não sentem nada. Aí eu falo de graça. De graça, certo? Vocês têm um orgasmo. Aí vocês vão entrar lá no Oxford, por exemplo, que eu acho um dos melhores. Eu acho um espetáculo o Oxford, né, pessoal? Eu acho uma obra-prima. Então aqui tá o Oxford. E aí vocês vão ver, pá, mas será que bear pode ser gerar, produzir? Puxa, nunca vi bear como gerar, produzir. Será que esse prof é louco? Aí não adianta decorar, vocês vão olhar. Olha o que o Oxford vai fazer, pessoal. Ele vai botar todos os 300 significados de bear. Tá vendo? Como carregar, conduzir, suportar, parir, dar à luz. 1 milhão de significados. Aí de repente vem o bear como produz. Tá vendo? Produzir. Aí vocês vão ver, pá, o cara tem razão. Bear é produzir. Olha só, plants can bear flowers. As plantas podem gerar, produzir flores, and fruits at the same time, and die after fruiting. Então, assim é que a gente aprende, olhando uma frase dentro de um contexto, entenderam, foquinhas? Isso é um trabalho árduo, mas vocês vão aprender assim. E olha, digamos que não gostaram dos exemplos dele, não gostaram, eu não gostei desse exemplo do bear. Não tem problema, ó, vocês vão aqui, ó,
More example sentence. Aí o Oxford dá 1 milhão de exemplos com cada significado de merda, tá vendo? De graça. Entenderam? Vocês têm que saber usar esse arsenal na internet, pessoal. O Unlook, por exemplo, a maior parte dos alunos não conhecia. O Oxford, eu sugiro, é muito bom. A mesma coisa vocês vão fazer com palavras. Por exemplo, vocês nunca viram still. Still é ainda. Tá? Isso não é só com verbos. Tá? Isso acontece, por exemplo, still é ainda. Still não é um verbo. Vocês nunca viram still como parado. Still water, por exemplo, pode ser água parada do mar ou água sem gás. Né? Vocês nunca viram o still como mesmo assim ou contudo todavia. Aí vocês vão fazer a mesma coisa no Unlook. Mas eu nunca vi o since sem ser desde. Eu não sabia que since pode ser já que eu como. Bom, primeiro tinha que ter estudado o capítulo 28, que é o capítulo mais importante da galáxia que vivemos. Mas vocês podem ir no Unlook e pegar, vocês vão ver que o Unlook vai dar 1 milhão de exemplos com since como já que eu como. Since you invited me, I accept the invitation. Já que você me convidou, não desde que você me convidou, eu aceito o convite. Entenderam, foquinhas lindas? Então, foquinhas, usem esse conceito quando vocês pegarem questões de nível altíssimo, como são as questões da URGS. Já caíram no vestibular questões em que house e water foram usados como verbos. Então, eu vou dar alguns exemplos de questões de vestibular, olhem bem. The Scottish never have to water their golf courses. Os escoceses nunca têm que regar seus campos de golfe. Ou seja, esse water não era água, e sim regar. Então, só pelo contexto eu vou poder definir se essa palavra é um verbo ou um substantivo. Outro exemplo de vestibular, foquinhas. Theaters house memorable moments in our lives. A maior parte das focas do Rio Grande do Sul devem ter colocado que eram casas de teatro. Não, porque não estava dizendo theater houses. Estava dizendo theaters house, memorable moments in our lives. Os teatros abrigam, dão casa, abrigam memoráveis momentos nas nossas vidas, nas nossas memórias. Como sempre diz o sábio Matusaléu, no auge dos seus 900 anos de experiência na preparação para o vestibular. Não subestimem a mais violenta banca de inglês do Brasil, que é a banca da URGS. Bom, foquinhas, continuando, é muito importante vocês entenderem 2 conceitos fundamentais. O conceito de verbo principal, que em inglês é chamado de main verb, or full verb, porque ele é um verbo completo, que sempre vai dar sentido à oração, ou ele vai determinar a ação, ou ele vai indicar um estado, e a noção do que é um verbo auxiliar, que é o auxiliary, aquele verbo que auxilia na estrutura da oração. Ele é fundamental na estrutura da oração, principalmente para a determinação do tempo verbal, pessoal. Bom, nós vamos ver 3 famílias sagradas de verbos agora. A família to be, que é a família mais importante da língua inglesa e a maior família da língua inglesa, né? A gente aprendeu que enquanto o português tinha dezenas de variações, por exemplo, no verbo lavar, desde o lavamos, lavaste, lavastes, lavaram, lavais. Em inglês não, né? A gente tinha aquelas 3 formas básicas, aquelas 3 colunas, a coluna do present tense, a coluna do past tense e a coluna do past participle, né? E depois algumas variações, como o acréscimo do S ao verbo no rich it do simple present, que a gente vai ver daqui a pouco, ou do ES, ou do IES, menos o Y, quando o verbo terminar em consoante Y, às vezes o ING, são variações, poucas que o inglês tem. Então nós vamos aprender porque se diz she plays com S no fim sem tirar o Y, she goes com ES no fim, she cries, she flies, she tries com IES tirando o Y. Tudo isso aí a gente vai aprender daqui a pouco. A maior família da língua inglesa, ela não tem dezenas de formas como o verbo lavar. A maior família da língua inglesa é a família to be. Vejam, pessoal, que a família to be, ela é composta de 8 elementos. No presente ela tem am, is ou are. No passado, ela vai ter was ou were. No infinitivo, ela tem o be, que é o ser, né? Daí would be, must be, may be. Depois, no particípio, na terceira coluna, nós temos o been, o past participle. E depois nós temos o gerúndio do português, que é o being, que é o sendo.
Outra coisa importante é que vocês saibam conjugar, né, pessoal? O verbo ser estar, isso é fundamental. Como é que se diz eu sou, eu estou? Então vejam, I am significa eu sou ou eu estou. Quando chega no you, é you are. Vejam que o inglês tem o you do tu e tem o you do vocês. Depois nós temos his, ele é, she is, ela é, e it is, né? A janela é, ou o abutre é. Depois nós temos we are, nós somos, o you are, vocês são, e they are, eles são, ou eles estão, né? Verbo ser estar. No passado nós temos I was, quando o sujeito for you a gente vai botar were, e quando o sujeito for he, she ou it, em CNTP, já vão entender por quê, condições normais de temperatura e pressão, CNTP, eu vou ter was. E quando o sujeito for we, you ou they, professor, they. Tá bom, que bom, bom pra ti. They. Were, certo? Lembrem-se da minha voz sexy dizendo que o verbo to be é composto de 8 elementos. Ou seja, am, is, are, was, were, be, been, being. Porque vocês vão ver que mais tarde tudo isso vai fechar, pessoal. Vocês vão se emocionar. Vocês vão aprender o capítulo 30 de voz passiva e de voz ativa. E aí vocês vão aprender, por exemplo, que 99% das vozes passivas vão usar um desses 8 elementos aqui, seguido de um past participle. Entenderam? No passado, geralmente, quando o sujeito for I ou he, she, it, eu vou botar o was, certo? Entretanto, pessoal, quando eu estiver falando de situações que eu chamo de SIRIs, S-I-H-I, situações irreais, hipotéticas ou imaginárias, aí eu vou preferencialmente colocar o were no lugar de was. Então, pessoal, vamos pegar uma situação irreal, hipotética ou imaginária. O Brad Pitt chega pra mim e diz: I wish I were you, Professor Leo. Eu gostaria que eu fosse você. Eu pergunto, pessoal, o Brad Pitt, ele é eu? Ele é tudo isso que vocês estão vendo? Não, pessoal, é um sonho dele. É uma situação irreal, hipotética, imaginária. Ele jamais vai ser chamado de príncipe pela Débora Seco. Eu fui, entenderam? Então aí ele vai ter que dizer I wish I were you. Ele não vai botar I was, entenderam? Porque daí é uma situação irreal, hipotética ou imaginária. Então não é, pessoal, só nas condicionais do subjuntivo que a gente vê isso, tá? Porque muita gente decora if I were you, if she were me. Mas não precisa ter o if. Entenderam? Minuto bovino! A mesma coisa quando eu digo if she were me, se ela fosse eu. Mas ela não é eu, sabe por quê, pessoal? Porque ela é ela, e eu sou eu. Então aqui a frase do Brad Pitt pra mim, ó. I wish I were you, Professor Leo. Eu gostaria que eu fosse você, mas é um sonho dele. Ele não é tudo isso, ele não é essa beldade aqui. Uma aluna falou, não, com certeza, isso aí ele não é. Monitora, hein? Vejam, pessoal, que o verbo auxiliar, ele vai estar sempre acompanhado de um verbo principal, ele nunca vai estar sozinho na oração. E na maior parte das vezes, se eu analisar a posição do verbo auxiliar, vendo quem está acompanhando ele, qual o verbo principal que está acompanhando ele, eu vou conseguir determinar o tempo verbal. Eu digo na maior parte das vezes, porque algumas vezes, pessoal, o auxiliar não vai estar presente, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então veja como o auxiliar é fundamental. Vejam a frase, my car is washed every day. O meu carro é lavado todos os dias. Vejam que só olhando para aquele is e vendo que ele está seguido de um verbo principal no past participle, eu já sei que se trata de uma voz passiva que está no simple present. Agora vejam o que acontece quando eu troco isso por was. She was taught by Rubens. Ela foi ensinada pelo Rubens. Agora eu tenho o verbo ser estar no passado como auxiliar, seguido de um verbo principal também no particípio. Então agora se trata de uma voz passiva que está no simple past. Então vejam como o auxiliar é fundamental na maior parte das vezes para a gente determinar o tempo verbal. Daqui a pouco a gente vai ver os casos em que o auxiliar não vai estar presente na oração. Tipo, who loves me, né? Tipo, they speak English. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Quando o verbo ser estar estiver sozinho, for o único verbo da oração, obviamente ele vai ser o verbo principal, porque só tem ele. Então se eu disser assim, ó, Letícia, aquela que os colegas acham uma delícia, is a nymphomaniac. A Letícia é uma ninfomaníaca. Só tenho isso. Então ele é o verbo principal. A mesma coisa aqui, né, pessoal? He is happy. They are tired. Certo? Bom, o verbo to be, ele tem uma característica única na língua inglesa. Qual é? O nome to be.
Não, pessoal, não é o nome to be, ou Toby, né, como alguns cachorros são chamados. Não, pessoal. É que o verbo to be é o único verbo que não necessariamente precisará de um auxiliar em uma interrogação ou em uma negação. Então, olhem bem, vocês já vão entender. Quando eu digo em inglês, por exemplo, Ju and Ana love me. A Ju e a Ana me amam, né, Juju? Né, Aninha? Quando eu passo para uma interrogação normal, pessoal, em CNTP, uma interrogação vai ter que ter um auxiliar, olhem bem o do aqui, ó, auxiliar do simple present, antes do sujeito. Então vai ficar do they love me. E na negação eu também vou ter que ter um auxiliar. Eu vou ter um do not, que é um don't. Então vai ser they don't love me. Eles ou elas não me amam, né? O don't, ele é um do not, não é donut, certo? Horrível essa. Entretanto, no caso do verbo ser estar, pessoal, é o único verbo autônomo da língua inglesa. Por quê? Ele não precisa necessariamente estar antes do sujeito numa interrogação exercendo o papel de auxiliar. Ele pode ser o verbo principal, porque o to be não precisa da presença de um auxiliar. Então, olhem bem, aqui ele é o verbo auxiliar. Como é que eu sei que quando eu digo she is laughing, ele é o verbo auxiliar? Porque ele está acompanhado de um verbo principal, professor, pau, né, pessoal? Quando eu passo para a interrogação, aquilo que eu falei para vocês, em CNTP, o auxiliar ficará antes do sujeito. Então vai ficar is she laughing? Eu digo em CNTP porque a gente vai ver algumas interrogações em que o auxiliar não será usado nas interrogações, mas aí são casos especiais que a gente vai ver. Por exemplo, quando a gente estudar o capítulo 6. Entretanto, quando o to be for o único verbo da oração, ele não precisa de um auxiliar para ser colocado antes do sujeito para fazer a pergunta. Ele mesmo sendo o verbo principal, por exemplo, she is tired, ela está cansada, ele será usado antes do sujeito, mesmo sendo o verbo principal, fazendo a mesma coisa que os auxiliares faziam, só que agora ele é o verbo principal. Entenderam? Ele está antes do sujeito para mostrar que é uma pergunta. Em vez de she is tired, vai ficar is she tired? A mesma coisa no passado, ó. She was climbing, ela estava escalando. Aquele é o verbo auxiliar. Ele está acompanhado do verbo climbing, que está expressando a ação, certo? Quando eu passo para a interrogação, o auxiliar fica antes do sujeito. Was she climbing? Agora, se ele for o único verbo da oração, o verbo principal, então, she was there, só tem ele, então o was aqui é o verbo agora principal. Quando eu passo para a pergunta, ele não precisa de um auxiliar. Eu vou pegar o próprio was, que era o verbo principal, e colocá-lo antes do sujeito e dizer, was she there? Outro princípio fundamental, pessoal. A família to be é a única família que não aceita interferência de nenhum auxiliar que não seja da própria família to be. Então vejam que é uma família totalmente antissocial. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando eu digo he is happy, ele está feliz, eu não posso fazer uma pergunta usando does ou do, mesmo sendo simple present. Eu vou ter que usar o próprio verbo ser estar antes do sujeito, mesmo que ele seja o verbo principal. A pergunta vai ficar is he happy? A mesma coisa em they are tired. A pergunta vai ficar are they tired? Isso vai ser fundamental mais tarde quando a gente aprender as tag questions e quando a gente aprender as additions to remarks. Como fazer uma addition to remark. Por exemplo, nas tag questions, eu vou dizer assim, ó, Aninha is a nymphomaniac. Aí a tag question não vai ficar doesn't she, vai ficar isn't she. Por quê? Porque o to be não aceita a interferência de outra família que não seja da própria família to be. Minuto bovino. A mesma coisa vai acontecer quando vocês aprenderem as tag questions e as additions to remarks. Olhem bem. Quando eu digo Letícia is a nymphomaniac, Letícia é uma ninfomaníaca. Né? Esse né vai ser isn't she, não vai ser doesn't she. Mesmo que a primeira oração ali, Letícia is a nymphomaniac, esteja no simple present. Por quê? Porque o verbo ser estar não aceita a presença de outro auxiliar que não seja da própria família to be. Então eu vou botar isn't e não doesn't, porque a primeira oração tem o verbo to be. Entenderam? A mesma coisa vai acontecer nas additions to remarks, pessoal. Quando eu quero dizer que alguém também faz alguma coisa ou que alguém também é alguma coisa. Olhem bem. Letícia is a nymphomaniac. A Letícia é uma ninfomaníaca. E eu quero dizer que a Andrea também é. Eu não vou dizer and so does Andrea, eu vou dizer and so is Andrea. Professor, mas por quê? Se a primeira oração está no simple present? Porque o verbo ser estar não aceita a presença de outro verbo que não seja da própria família to be. Foquinhas, outra família sagrada da língua inglesa é a família do, does e did,
que é uma família tão importante para vestibular quanto a família to be. Essa família, pessoal, ela pode exercer 3 funções, olhem bem. Os verbos do, does e did, obviamente, podem ser verbos principais. A gente conhece o verbo fazer, né, pessoal? Exemplo, this car can do 80 miles an hour. Esse carro consegue fazer 80 milhas por hora. A segunda função que essa família pode ter é de simples verbo auxiliar. No caso do do e do does, auxiliares do simple present. E no caso do did, auxiliar do simple past. Exemplo, do you love me? Bom, aqui não é o verbo fazer, né? Ninguém vai dizer assim, você me ama? Não, você me ama? É que nem do you speak English. Você fala inglês? Ninguém diz, você fala inglês? Então, o do you love me no passado ficaria did you love me? O did também seria um auxiliar nessa frase, só que do simple past. O terceiro caso, pessoal, é quando ele for um auxiliar enfático ou enfatizador, em que daí ele passa a ter uma função adverbial, ele passa a atuar como um realmente, pessoal. Então, por exemplo, I do like to teach you English. Eu realmente gosto de ensinar inglês para vocês. Ai, que fofo, professor! Ai, prof, tu é tão fofo! Vejam que quando o do, o does e o did estão em uma afirmação antes do verbo principal, né, pessoal? Aí ele passa a atuar como um auxiliar enfático. Não confunda com o caso 2, em que ele está antes do verbo principal, mas está numa interrogação naquele exemplo ali, estão vendo? Agora não. Agora eu estou falando de uma afirmação que tem o do, does e o did antes do verbo principal. Entretanto, ele não deixa de ser um auxiliar, pessoal. Porque olhem bem, se eu trocasse esse do pelo did, o verbo depois continuaria sendo like, não liked com ed. Porque o did já estaria me dizendo que é simple past. Então eu não vou botar o verbo no passado liked. Eu vou apenas dizer I did like to teach you English. Eu realmente gostei de ensinar inglês para vocês. Isso eu vou dizer quando vocês passarem no vestibular no final do ano. Então vejam esse exemplo. I did love her. Eu realmente a amei. Vejam que o love, ele não ficou loved com ed. Ele ficou love, não loved. Porque o did já está me dizendo que é passado. Esse uso do do does e do did enfático só pode ocorrer em orações afirmativas. É diferente do advérbio really, que pode ser usado em qualquer tipo de oração. Por fim, eu gostaria de falar da família have, has e had, que é uma família, pessoal, que pode também ser verbo principal. Vejam, Anna has an expensive dildo at home. A Ana tem um dildo caro em casa, cheio de recursos. Toda vez que o have, o has e o had não estiverem seguidos de particípio, eles estarão atuando como verbos principais. Inclusive, gramaticalmente, eu só posso contrair o have, o has e o had na forma negativa para haven't, hasn't, hadn't, quando estiver seguida de past participle. Se essa família estiver seguida de um verbo na terceira coluna, aí eu posso dizer I haven't drunk. Mas a pessoa não pode dizer I haven't a dildo at home. A pessoa não pode dizer eu não tenho um dildo em casa. Aliás, pessoal, uma dica sagrada que eu gosto de dar para vocês é que toda vez que a família have estiver colada em um verbo, esse verbo obrigatoriamente terá que ser um verbo na terceira coluna. Nós aprendemos já no primeiro dia de aula, vocês ainda estavam comovidos com a minha beleza, que toda vez que houvesse um verbo colado na família have, esse verbo tinha que ser uma terceira coluna, ou seja, a coluna do past participle. Então observem o verbo go, went, gone. Né? Então vejam, pessoal, quando eu tenho to no meio, eu depois vou ter um verbo no infinitivo. Então, eu digo I have to go. Agora, se eu tirasse o to, o que acontecia? O verbo ia para a terceira coluna. Então ficava I have gone. E aí eu falei, jamais vai ter segunda coluna depois da família have. Se tiver o to, vai ter primeira coluna. Se não tiver o to, vai ter terceira coluna. Inclusive eu falei que não existe has been. É has been. E não has been. Ai, mas é tão bonito, has been. Não, existe is being, are being, was being, were being, mas has been, have been. Bonito. Eu também sou bonito, só que eu existo, certo? Então vejam, pessoal, quando eu tenho to no meio, eu depois vou ter um verbo no infinitivo. Agora, quando eu tiro o to e colo esse verbo no have, ou no has, ou no had, ou em qualquer elemento da família have, qual foi a dica que o Prof. Léo deu? Que se o verbo colasse na família have, ele ia ficar no past participle. Então, apesar de dizer I have to go, eu digo I have gone.
Eu digo she has to be, mas eu digo she has been there. Não existe has been, como alguns botam, tá? Has been, jamais been. Então eu digo, I have never slept with her. Vejam, pessoal, o have ele está colado no verbo. O never é apenas um advérbio enchedor de linguiça. A mesma coisa quando eu digo, I have, however, thought that she would like to sleep with me. Eu, contudo, pensei que ela gostaria de dormir comigo. Bom, o contudo é apenas uma conjunção que está enchendo linguiça. No fundo, o have está diretamente ligado ao thought, sem ter um to no meio. Então, se não houver o to no meio, pessoal, em vez de dizer I have to go, se eu tirar o to, eu vou ter que dizer I have gone. Olhem que linda essa questão da URGS, futura casa de vocês, pessoal. In which of the following statements have is functioning as a full verb? Em qual das seguintes frases o have está atuando como um full verb? Nós já sabemos que full verb ou main verb é aquele verbo chamado de verbo principal. Então, full verb é um verbo principal, né, pessoal? Então, olhem bem, pessoal, quando é que o have é um full verb? Ele vai ser um full verb toda vez que ele não for um auxiliar. Profundo isso, né, pessoal? E quando é que ele é um auxiliar? Toda vez que ele não for um principal. Tô brincando, né, pessoal? Vou continuar a explicação agora. Ele vai ser um auxiliar toda vez que ele estiver seguido de um verbo no past participle, na terceira coluna. Então, olhem bem, pessoal. Parece uma questão difícil, mas olhem bem como tem que ser esperto. Olhem bem, pessoal. Questão da URGS, futura casa de vocês. Letra A. Some delicious news about chocolate have been reported on an Australian magazine. Algumas deliciosas notícias sobre chocolate foram relatadas numa revista australiana. Vejam, pessoal, aqui o have está seguido de um been. Pessoal, no dia da prova não vai estar tudo verdinho assim, bonitinho, tá? Vocês vão ter que identificar o past participle. A Brasil. People have often thought chocolates to be harmful to your skin. Vejam que o have está seguido de um thought. E o often, professor? O often é apenas um advérbio, né? Eu falei que os advérbios são apenas enchedores de linguiça, assim como as conjunções. Então o have aqui está ligado a um past participle, que é thought. Agora, na Canadá não tem particípio, então ele é o verbo principal. Passei no vestibular. Olhem bem, ó. Plain chocolate bars, barras de chocolate puras, weighing approximately 1.5 ounces, pesando aproximadamente 1,5 onças, are said to have almost 8 times as much potassium as an apple. Então vejam que aqui não tem nenhum past participle, não tem nenhum verbo principal no particípio depois do have. Então aquele é um verbo principal. Na Dinamarca está dizendo two important research centers have reached similar conclusions about chocolate. Vejam que o have está seguido de reached, que é um past participle. E na Equador está dizendo physicians, que é médicos, não físicos, have not always found. Vejam que o always é só um advérbio enchedor de linguiça, né? Então está dizendo have not ou haven't. Always found, found é a terceira coluna de find, to be as harmless as it now seems to be. Outra coisa que vocês vão aprender em breve, pessoal, é que o have e o has são os famosos auxiliares do tempo verbal mais cabeludo da língua inglesa, na verdade o único tempo verbal cabeludinho, mais complexo, que é o present perfect. E vocês vão ver que nem sempre o have e o has, como auxiliares do present perfect, vão ser traduzidos como ter. Só quando a coisa começou no passado e continua até o presente. Esse é um macetão que o tio Léo está dando para vocês. Olhem bem. Rafaela has slept with André for 3 months. A Rafaela tem dormido com o André por 3 meses. Ela começou a dormir no passado e continua dormindo até hoje, até o presente. Então agora eu traduzi o has, mesmo ele sendo auxiliar. Agora olhem a próxima frase. Professor Leo has already slept with that famous actress. O professor Léo, ele já dormiu com aquela atriz famosa. Vejam, pessoal, agora não é uma coisa que continua. Então agora eu não vou traduzir o auxiliar. Outra coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, pessoal, é que, com exceção de algumas situações especiais, não é permitida a inversão entre sujeito e predicado em inglês. Então, quem viu Star Wars, pessoal, o Yoda não pode falar inglês. Olhem bem. All the students need more sleep. Todos os alunos precisam de mais sono para estarem bem atentos em aula. Eu não posso fazer que nem o Yoda falava no Star Wars. Eu não posso chegar assim, ó. Precisam de mais sono todos os alunos. Eu não posso fazer essa inversão, excetuando-se alguns casos especiais que a gente vai ver depois. É muito importante que vocês tenham em mente que o auxiliar, ao contrário do verbo principal, ele não obrigatoriamente vai ter uma tradução.
Em alguns casos eu posso traduzir o auxiliar. Por exemplo, my car is washed every day. O meu carro é lavado todos os dias. Aqui eu traduzi o auxiliar. Outras vezes vai ficar totalmente incoerente traduzir o auxiliar. Por exemplo, do you speak Danish? Eu não vou traduzir como faz você fala dinamarquês? Não, eu traduzo você fala dinamarquês, porque o auxiliar só vai ser traduzido para uma língua latina quando for coerente traduzi-lo na oração. Nós vamos ver alguns casos em que há coerência. Traduzir o auxiliar, outras vezes não. Certo, foquinhas? Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês no Present Perfect. Quando é que a gente vai conseguir traduzir o have e o has como auxiliares e quando eu não vou conseguir traduzi-los. Então, por exemplo, a Urks perguntou: For the first time, scientists have been able to prove that there is at least one tribe which doesn't have a concept of time. Pela primeira vez, os cientistas foram capazes de provar que existe pelo menos uma tribo que não tem um conceito de tempo. Vejam, pessoal, aqui eu vou traduzir como foram capazes de provar ou puderam comprovar. Eu não vou traduzir esse have aqui como ter, porque nós vamos aprender, pessoal, que no Present Perfect eu vou poder traduzir o have ou has como ter, quando eles forem auxiliares, quando a coisa começou e continua. E nesse caso a pesquisa já tinha sido feita, os cientistas foram capazes de provar, como dizia no texto. Eles puderam comprovar. Professor, mas se a pesquisa já acabou, por que não pode ser só a 2? Comprovaram! Os cientistas comprovaram! Porque daí tu não estás traduzindo o able. E o able está dando uma ideia de capacidade, de algo que alguém estava tentando fazer e não conseguia, mas agora conseguiram. É que nem quando eu digo assim, Marquinhos cagou. Eu não estou dando uma ideia de que estava difícil cagar e de que ele estava tentando cagar. Agora, se eu digo assim, ele foi capaz de cagar. Bom, aí significa, de repente ele estava com fecaloma, significa que ele conseguiu finalmente cagar. Finalmente ele pôde, ele foi capaz de cagar.